Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança. Eu sou o pastor Marcos Ítalo e tenho o privilégio de entrar na sua casa, na sua vida, para vivenciarmos mais um momento de aprendizado através da temporada que estamos tendo, Ensinos de Jesus. E no programa de hoje você vai saber o que Jesus falou a respeito da ressurreição. Vai conhecer a história da Sabrina, que deu a volta por cima a despeito de todos os problemas que tinha enfrentado. E vai saber também a história de um chefe de cozinha que trabalhava com marketing e depois passou a divulgar, propagar e ajudar pessoas a terem saúde. É hoje no Tempo de Esperança, não sai daí não. Uma vez que você já entendeu um pouco sobre a morte no programa anterior, a pergunta agora que fica no coração de alguns é sobre a ressurreição. Como tudo vai acontecer? Quando estudamos um pouquinho sobre a volta de Jesus, já falamos um pouquinho dos textos ali de 1 Coríntios, de Tessalonicenses, você foi estudando, foi lendo, foi entendendo. Quando estudamos sobre a morte, falamos um pouquinho também de ressurreição. A grande dúvida agora é o que Jesus falou a respeito da ressurreição. Você vai entender no programa de hoje. Agora veja só, olhe bem para mim aqui. Eu queria lembrar você que você pode estudar com a Esperança em Casa, a nossa assistente virtual, que você, através do WhatsApp, vai poder estudar grandes lições, vários temas bíblicos. E se tiver dúvida, você pode estar entrando em contato com a gente através de 9217-3089. Lembrando que se também tiver alguma pergunta relacionada ao tema anterior, que falamos sobre a morte, mande sua dúvida também para cá, 9217-3089. E juntos nós vamos estudar, nós vamos conversar, nós vamos ver o que a Bíblia fala. Agora temos uma história fantástica, uma história de superação. Ela sonhava em adestrar cães, mas devido a uma descarga elétrica ela teve que amputar algumas partes do corpo. Será que ela viveu com esperança? Será que ela desistiu? O que será que ela decidiu fazer da vida? Qual foi o ponto de virada da vida da Sabrina? É o que nós vamos ver agora no Revista Novo Tempo. Aos 18 anos não sobram motivos para sonhar, e movida pelo amor por esses graciosos seres de quatro patas, a Sabrina sonhava em ser adestradora de cães, e determinada a tornar esse sonho uma realidade, ela tinha começado o curso de adestramento há 2 meses. Acontece que no dia 15 de julho de 2010, depois de subir o telhado da casa para arrumar uma antena, ela sofreu uma descarga elétrica de 13.000 volts, o suficiente para precisar passar por cerca de 40 cirurgias e perder algumas partes do corpo, como as 2 mãos e uma das pernas. Eu não conseguia segurar uma colher para comer, eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia me trocar, me escovar os dentes, eu não conseguia fazer nada. Eu dependia da minha mãe para sempre estar ali cuidando de mim, nem andar eu não conseguia. Foi uma coisa assim que me pegou de surpresa e me deixou perdida, porque eu não tinha ideia, eu não sabia como ia ser, eu não tinha noção nenhuma de como que ia ser daquele dia para frente. Mas foi quando o futuro parecia incerto e sem espaço para grandes realizações que a Sabrina decidiu fazer da maratona da vida uma oportunidade para voltar a sonhar por meio do esporte adaptado. Eu comecei a me encantar, aí comecei a ver outras pessoas com uma deficiência piores do que a minha, lá fazendo, treinando, competindo, ganhando medalhas, felizes com a vida de estarem ali. Então eu pensei, poxa, se eles estão assim, a minha deficiência não é nada. E foi assim que o coração da Sabrina foi se enchendo de novos sonhos. Aí foi vindo outros sonhos, como no esporte. Depois que eu conheci, gostei, veio o sonho de, eu quero também ganhar medalhas,
eu quero ficar em primeiro lugar, eu quero, depois que eu fui conquistando esses sonhos, agora eu quero ter um nome em algum lugar para um dia as pessoas se lembrar de mim, né? Pô, essa menina tem um nome aqui, aí eu queria bater um recorde brasileiro, queria um recorde das Américas, participar de umas Olimpíadas, Paralimpíadas, né? Sonhos que ela vem conseguindo transformar em realidade, como a conquista de ser a primeira mulher PCD do Brasil a fazer corrida de montanha, campeã brasileira de salto em distância, campeã por equipe no revezamento de natação e corrida nos Estados Unidos, além de ter sido convocada para treinar com a seleção brasileira. Um aprendizado muito forte, porque ela é muito determinada. Então tá chovendo, ela quer treinar o tempo todo, não tem desculpas para ela. Ela faz acontecer. Se é para ter que treinar, ela vai fazer, vai treinar, vai fazer o que tiver que ser feito para o objetivo ser alcançado. Vamos! Trabalhar com a Sabrina, com os atletas paradesportivos, a gente leva para o dia a dia, porque eles cativam a gente, motivam, são experiências de vida, superação deles. Observando a Sabrina praticando o esporte usando uma prótese, é fácil perceber o quanto ela se adaptou a essa tecnologia. Mas olha, nem sempre foi assim. Agora você vai conhecer as principais evoluções da prótese no decorrer do tempo. De acordo com registros históricos, a primeira vez que se ouviu falar em uma prótese foi em um poema indiano, ainda antes de Cristo, que falou de uma rainha guerreira que perdeu uma das pernas no campo de batalha e colocou uma prótese de ferro para voltar ao combate. Mas foi só em 1904 que o primeiro paratleta olímpico usou uma prótese de madeira para substituir a perna direita. Na ocasião, George ganhou 6 medalhas na modalidade de ginástica. O detalhe é que as Paralimpíadas só começaram mesmo na década de 60. Acontece que o grande destaque mesmo é para a criação de uma prótese inspirada na pata do guepardo ou chita. O material foi usado em 1990 nas Olimpíadas de Pequim pelo velocista Oscar Pistorius. O modelo chegou a ser considerado mais eficiente que o pé humano. E atualmente, como explica Alain Fonteles, campeão mundial de paratletismo, é muito comum que os paratletas utilizem lâminas de fibras de carbono para substituir os pés nas competições. A gente tem uma tecnologia nas lâminas de corrida que são de carros de Fórmula 1, que são de lâminas, né, feitas de fibra de carbono, com a ajuda de válvula de expulsão de ar, para que a prótese realmente fique colada ao meu corpo, para que não tenha nenhum problema durante a corrida. Então a tecnologia sim está, desde quando eu nasci aí eu venho usando prótese e vem me ajudando cada dia mais, todos os dias, para que eu possa estar fazendo as coisas o mais natural possível e até conseguir correr. A peça que encaixa o corpo da Sabrina prótese é de plástico e antes de colocar o modelo, a Sabrina veste uma meia de silicone que protege a perna e permite a suspensão da prótese. Já a conexão da prótese com a lâmina é feita com plástico e 2 parafusos de inox. Um diferencial é a química presente na cola, que une o solado à lâmina, o que garante mais atrito com o chão na hora de correr. Que a tecnologia é importante para tornar o sonho de competir possível, você já deve ter percebido. Mas sabe o que é mesmo fundamental? É persistir e acreditar que sonhos podem sim se tornar realidade. Tudo que a gente sonha, tudo que a gente quer, se a gente lutar, persistir, a gente é capaz de conseguir. Eu não sei o que você está passando, não sei quais são os problemas que você enfrenta, não sei do que você tem reclamado, mas uma coisa eu sei, Jesus está com você, Deus ama você, quer ver você superando, quer te fortalecer a despeito de qualquer situação. A Sabrina deu a volta por cima, você também consegue. Que Deus te abençoe, Deus te use, deixe sempre Deus cuidar de você. E se você tem dificuldade em entender a vontade de Deus, basta você ler a Bíblia. Porque quando você ora, você fala com Deus, quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. E é isso que nós vamos fazer aqui agora.
permitir que Deus venha falar comigo e com você através de mais um capítulo da Bíblia, e assim seremos reavivados por sua palavra. Nossa leitura de hoje é Atos capítulo 18. Atos 18 conta algumas histórias muito bonitas, muito envolventes. Por isso, por favor, leia o capítulo com bastante atenção, pois há muito para aprender. Eu quero destacar algumas pessoas destas histórias aqui do capítulo. Áquila e sua esposa Priscila. Eles conheceram Paulo, fizeram amizade com ele, aprenderam muito com ele, se tornaram seus discípulos e depois discipularam a Apolo. Este casal nos ensina que marido e mulher, juntos, podem ser poderosos evangelistas e discipuladores. Tício Justo, que era temente a Deus, a casa dele ficava ao lado da sinagoga. Ele nos ensina que é possível viver uma vida piedosa. Crispo era o chefe da sinagoga. Ele creu no Senhor com toda a sua família. Ele nos ensina que, ainda que sejamos líderes religiosos, precisamos conhecer o verdadeiro Cristo. E quando o conhecermos, devemos levar a Ele toda a nossa família. Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Apolo auxiliou muitos aqueles que haviam crido em Cristo. Ele tinha uma capacidade incrível de argumentação, de convencimento. Ele nos ensina que um ótimo preparo intelectual nos capacita para um trabalho evangelístico de altíssimo nível. Estas 5 pessoas dedicaram sua vida, seus talentos, seu tempo a Deus. A mensagem é clara. Todos nós, com nossas particularidades, com nossas características, podemos e devemos pregar o Evangelho. E desta maneira, cumpriremos a missão. Obrigado, pastor Adolfo Soares, mais uma vez, por se permitir ser usado por Deus. Que Deus abençoe sua família, seu ministério. E é muito bom saber que sempre temos esse privilégio desse quadro aqui, Reavivados por sua palavra, de ouvirmos o senhor comentando, falando, trazendo sempre um esclarecimento baseado no capítulo da Bíblia que temos lido. Agora, nós vamos para um pequeno intervalo. Depois do intervalo, a gente volta rapidinho com mais novidades, com mais notícias, com mais testemunhos, com grandes momentos ao lado do nosso Deus. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nossa maior ameaça é invisível. Um vírus de coroa que condenou reis, rainhas e toda a humanidade ao isolamento. Algo tão simples, mas que em sua marcha imparável deixa para trás um rastro de morte. De repente, nossas mãos se tornaram vilãs, carregando o inimigo para dentro de nós. Elevo meus olhos para além da minha janela. De onde pode vir meu socorro? Nosso maior socorro é invisível. Um rei que usou uma coroa de espinhos e cujas mãos ensanguentadas trouxeram a cura. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e agora um recadinho aqui. Você tem coordenação motora? Será que você tem ritmo? Como você lida com essa falta de ritmo, essa coordenação que precisa melhorar? Você sabia que a música pode te ajudar nisso? Ela desenvolve a parte sinestésica, a motora, ela vai te ajudar a ser melhor, a viver melhor cada dia da tua vida com mais alegria. Vamos ver o recadinho que vem hoje, direto do Musicais para a sua casa.
Olá, eu sou o professor Eduardo Aragão, sou professor de bateria aqui do Musicais e vim aqui falar um pouquinho sobre esse instrumento. A bateria é um instrumento de percussão, que ela possui esse conjunto de tambores e eles são tocados simultaneamente. Por que tocar bateria? A bateria ela ajuda em diversas áreas, tanto do nosso corpo quanto do nosso cérebro. Uma delas é a atenção. A bateria ela te exige muita atenção quando você vai tocar cada instrumento. Então cada membro tem a sua movimentação. Então isso exige do instrumento e do músico uma atenção bem dedicada. Outra coisa é a disciplina. A disciplina para tocar esse instrumento deve ser constante. E isso vai te ajudar tanto na caminhada musical quanto na sua caminhada fora da escola de música. Então a disciplina ela é encontrada em diversas partes da nossa vida. Então ela é primordial para isso. E outra coisa é o conhecimento de outras culturas e linguagens, né? Então nós que tocamos bateria, nós que somos músicos bateristas, nós buscamos outras linguagens e outras culturas para tocar cada ritmo aqui dentro do instrumento. O instrumento é um instrumento de acompanhamento, mas por muitas vezes também pode ser um instrumento solista, como um solo de performance, mas por várias vezes ele apenas acompanha uma banda ou um grupo musical. Obrigado, professor Eduardo Aragão, pela mensagem. Agora todo mundo já sabe, né? É possível sim tocar, é possível aprender, é possível desenvolver a parte de coordenação motora de ritmo. E você que está assistindo aí, o desafio é lançado. Procura o Musicais, vem fazer parte dessa família. Agora vamos para uma dica aqui, um quadro diferenciado no Saúde com Esperança. A história de alguém que trabalhava na área de marketing e se permitiu ajudar as pessoas, ouvir a voz de Deus, né? Entender um pouco mais de saúde, e aí criou um projeto, Bambu Chuveiroso. O que será isso? Vamos descobrir agora. Eu sou filho de uma família de italianos e a minha mãe cozinha muito bem. Por causa disso eu aprendi a fazer as coisas em casa também. Essas coisas comuns, coisas de massas, bolos e tal, eu sempre fiz. E fiz com muito capricho. Mas quando eu conheci a mensagem do Evangelho, eu tinha uma atividade profissional diferente. Eu era um profissional de marketing. Nesta hora, tudo que eu sabia profissionalmente e existencialmente viraram um motivo de discussão interna muito grande. Eu precisava achar outra coisa para fazer. E aí, a minha grande qualidade, o que eu sabia fazer melhor nesse momento era cozinhar. E eu passei a fazer isso como uma alternativa para incorporar mais a mensagem do Evangelho dentro de mim e para poder fazer o que eu estava aprendendo nessa mensagem virar um bem efetivo na vida dos outros. Eu sou o coordenador do Bambu Chuveiroso. O Bambu Chuveiroso é um site que dá todo dia uma receita e no dia seguinte uma dica de saúde. Uma receita, uma dica de saúde. O site do Bambu Chuveiroso tem mais de 1.600.000 acessos por mês. É absurdo! Além disso, o nosso Facebook tem mais de 50 mil pessoas que seguem. Cada receita que a gente põe lá, mais de 40, 50 mil views. E são receitas estritas, não são receitas comuns, populares. Algo está fazendo a gente ter esse sucesso todo. Hoje eu tenho dado uma média de 20 aulas por mês, em ambientes completamente diferentes. Eu vou à igreja, centro comunitário, unidade básica de saúde, repartições públicas chamam muito, clubes. As aulas do Bambu Chuveiroso são sempre iguais. Elas têm um tripé.
Nós ensinamos habilidades, as pessoas vão aprender a cozinhar. Nós fazemos 7 a 8 receitas na frente do público que estiver ali. Nós também ensinamos a parte técnica. Por que e para que comer daquele jeito, qual é a função disso, qual é o seu ganho, o seu benefício. E todas as aulas terminam sempre com uma reflexão. A gente tenta fazer uma abordagem filosófica do que está acontecendo no cotidiano. E normalmente eu tenho usado a Bíblia para fazer isso. Eu tenho visto conversas sobre batismo oriundas do trabalho de culinária saudável em Vitória, no Espírito Santo, em Curitiba. A culinária saudável é uma ferramenta evangelística muito forte. Não deve ser à toa que a Sra. White diz que a mensagem de saúde é o braço direito do Evangelho. É o braço direito da terceira mensagem angélica. Porque ela abre portas para a gente. Abre coração, abre cabeça. A mensagem de saúde faz com que a gente tenha uma prática muito parecida com Jesus. A gente se envolve com as pessoas, se interessa por elas, ajuda no que elas precisam e só depois a gente vai chamar e dizer: vem comigo que tem um monte de coisa legal para você aprender. Não é assim? Muito bom, você viu aí, né, no nosso quadro Saúde com Esperança, a história desse nosso amigo que decidiu compartilhar boas novas, compartilhar dicas de saúde e receitas todos os dias. Você pode estar acompanhando, procurando Bambu Chuveiroso, ou entrar no canal no YouTube e ver os vídeos que são postados ali, tá bom? É uma forma de você ajudar alguém também que quer mudar de vida. Às vezes você quer se alimentar melhor, não sabe receitas, segue ali, vai lá, busca as receitas, afinal, faz bem cuidar do corpo, tá certo? Então, olha só, eu quero desde já agradecer a você pelo carinho, pela sua participação, sua atenção, cada dia aqui na nossa programação, nos acompanhando pelas redes sociais, acompanhando aqui pelo YouTube, Facebook, pela TV Princesa aqui, que é afiliada à Rede Gazeta, acompanhando a gente aqui todas as noites. Como é bom saber que você está aí do outro lado acompanhando a nossa programação, mandando as suas dúvidas para o 9217-3089, mandando suas mensagens aqui para a gente. Que Deus abençoe sempre a sua vida e que esse programa de fato esteja ajudando você a entender a vontade de Deus. Afinal, esse é o nosso principal objetivo, oferecer para você um novo tempo, um tempo de esperança. Tá bom? Perguntas que chegaram aqui. Jesus comparou mesmo a morte com o sono? Sim. Você lembra do episódio de Lázaro? Você pode estar acompanhando em João 11, quando Jesus ele se apresenta ali para as pessoas, as irmãs de Lázaro, vem, teu amigo Lázaro e tal, e fica ali, Jesus está voltando com eles, e os discípulos dizem, a gente está indo lá, e Jesus diz, ele está dormindo. Aí, Lázaro está dormindo, se está dormindo, está bem. Os discípulos falaram, não, Jesus falou, vocês não entenderam, eu estou falando da morte, Lázaro morreu. Jesus comparou a morte com o sono, porque quando a gente está dormindo, a gente não sabe de nada. Quando a gente está dormindo, a gente fecha o olho ali, pronto. O que está acontecendo na sala, na varanda, no quintal, no terreno, a gente não sabe. Porque quando a gente dorme, é como que na morte a gente passa por aquele processo ali de inconsciência. Tá bom assim? Então a Bíblia de uma maneira muito clara, você pode estar lendo aí João 11, do verso 11 ao verso 13, você vai entender bem direitinho. Lázaro estava dormindo, Lázaro estava morto. Agora olha só, algumas pessoas ainda ficam comparando assim, dizendo assim, não, mas eu tenho uma alma, né? Tem gente que pensa assim, que tem uma alma ali, uma alma penada, andando por ali, por aqui, por ali. Mas não é bem assim, porque a Bíblia diz claramente para mim e para você em Gênesis 2, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente e não a ter uma alma vivente. Tanto que, respondendo a pergunta aqui, segundo a Bíblia, o ser humano é mortal ou imortal? Porque se eu tenho uma alma, presta atenção, se eu tenho uma alma e meu corpo morre, eu sou imortal, eu tô vivendo por aí, perambulando aí, né? Vamos ver o que a Bíblia fala. Primeiro em Salmo 8, abra sua Bíblia no Salmo 8, verso 4. Diz assim, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Presta atenção. Já em Ezequiel 18, aí o negócio fica mais apertado, né? Agora, Ezequiel 18, olha o que diz o verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, o que é que vai acontecer? O que é que acontece? A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, ele está colocando a alma como pessoa. Como tanto a pessoa do pai como a pessoa do filho são meus. E a pessoa que pecar, essa morrerá. Tá vendo? Olha o verso 20, diz assim, de Ezequiel 18, verso 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá.
O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Agora, será que existe algum momento que a Bíblia diz assim: não, você é mortal e você é feito pó da terra, fôlego de vida, e quando você morre é igual a um sono, e quando você morre, a alma que pecou vai morrer, quando você peca você vai morrer? Existe algum momento que a Bíblia descreve que Jesus ensina que o homem seria imortal? Essa é uma boa pergunta. Será que a Bíblia, a pergunta aqui, oferece aos salvos o dom da imortalidade? Será que existe isso na Bíblia? Você tá com seu caderninho aí? Tá com papel? Tá com caneta, lápis, sei lá, giz de cera, sei lá o que é que você tem aí. Você tá escrevendo? Tá marcando na sua Bíblia? É importante, porque você precisa ajudar pessoas que não entenderam ainda bem esse tema. É por isso que a gente tá junto aqui. Veja o que diz 1 Coríntios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51 ao verso 54. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54, diz assim, eu vou ler aqui, ó. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Preste atenção. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Deu para entender? No ato da volta de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados. Aí sim receberemos em Cristo o que chamamos de vida eterna. Deu para entender? Agora, a pergunta aqui, ó, a gente já falou um pouco sobre isso, mas a pergunta volta, a gente responde. Se você chegou agora, você já vai entendendo, tá? Como é que a Bíblia descreve o estado dos mortos? Como é que a Bíblia descreve isso? O Salmo 6, verso 5, diz assim: pois na morte não há recordação de ti no sepulcro. Quem te dará louvor? Ou seja, na morte não há lembrança, na morte não há louvor. Deu para entender? Olha um outro texto. Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Eclesiastes, Antigo Testamento, capítulo 9, verso 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. Rapaz, tá vendo? Mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Deu para entender? Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Ou seja, tão como aquele que está dormindo lá e não sabe do que está acontecendo em casa. Preste atenção que a Bíblia é clara. Jesus ensinou de uma maneira muito clara para mim e para você. Por isso que a gente precisa entender. Mas o que acontece então com a pessoa quando morre? Ela vai para o céu, vai para o inferno? O que é que acontece? Rapaz, e as perguntas não param. Primeiro, preste atenção. Gênesis capítulo 3, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, verso 19. Gênesis 3, verso 19. E o texto diz assim, ó, Gênesis 3, verso 19. Eu vou ler só esses últimos 3 textos aqui respondendo essa última pergunta para que você entenda, para que você aprenda, para que você ensine alguém. Por isso que é importante você marcar na sua Bíblia, anotar no caderninho. Gênesis 3, verso 19 diz assim: no suor do teu rosto comereis o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado, preste atenção, porque tu é pó, e ao pó tornarás. Primeiro, o texto está dizendo claramente: fomos formados do pó da terra, e se somos pó da terra, voltaremos ao pó da terra. Lembre, era o pó da terra, mas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Se o homem morrer, vai ficar, se deixou de ser alma vivente, vai ter agora o pó da terra, e o fôlego de vida volta para Deus. Fica só o pó da terra. Por isso que aqui em Gênesis, você vê claramente: do pó vieste, ao pó tornarás.
O Salmo 146, preste atenção, verso 4, diz: sai-lhes o fôlego de vida e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Ou seja, acabou. Não tem mais sonho, não tem mais nada. Parou, acabou. O pó volta à terra, o fôlego volta para Deus e acaba tudo. E o último texto, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz assim: e o pó volte à terra como era, e o fôlego de vida, em algumas versões aparece o nome Espírito, volte a Deus que o deu. Deu para entender? Quando uma pessoa morre, ela fica como ali de volta ao princípio, né? Pó da terra, mas fôlego de vida igual a alma vivente. Não é mais alma vivente, o fôlego de vida volta para Deus, o pó volta à terra. E ali dorme até que Jesus volte, e quando Jesus voltar, serão ressuscitados. É por isso que a gente vai estudar mais outros temas, e você, à medida que for estudando tema a tema da Bíblia, você vai entendendo. Por exemplo, o tema de hoje vai falar sobre a ressurreição. O que vai acontecer com as pessoas que estão dormindo, que estão mortas? Como acontecerá a ressurreição? Você vai aprender hoje. Mas antes desse momento, enquanto o pastor Arilton não abre a Bíblia para falar o que Jesus ensinou a respeito disso, nós vamos louvar ao nosso Deus. Pedi hoje uma chance de esperar e ver o sol se pôr, mas agora, nesse instante, eu desejo que venha o amanhã. Certamente vai ser bem melhor. A incerteza do futuro deixa o mundo sem um parecer, como um pulo no escuro. Então oro pedindo uma luz. Certamente vai ser bem melhor. Faz-me ver amanhã. Quero ver amanhã. Então brilhará um novo amanhã, pois tudo depende de ti. Tudo depende de ti. E quem duvidar, não crer no Senhor, não pode agradar-te jamais. Mas a fé me faz enxergar que vem o amanhã. Quase morto no Calvário, Cristo sofre a sentença do mal, mas em mente a esperança e a certeza de ressuscitar. Depois disso tudo foi melhor. Na história desse mundo foram poucos os homens fiéis, corajosos, enxergaram, mesmo na escuridão, uma luz.
bela canção, nós vamos para um pequeno intervalo. É o tempo que você já prepara o coração para estudarmos os ensinos de Jesus a respeito da ressurreição. Logo depois do intervalo, já já a gente volta. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. Enquanto alguns se refugiam em seus lares, outros se colocam na linha de frente na luta contra um inimigo que pode ser letal. Expor a vida em favor do outro, mesmo sendo um desconhecido, é um ato de amor. Doar a vida em favor de todos, sem pedir nada em troca, o verdadeiro retrato da graça. Cristo quer nos oferecer mais que cura, vida, e vida em abundância. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. O mundo é a maior escola que existe. E se as salas de aula se pulverizaram em milhões e milhões de lares, a força da educação permanece imbatível. Porque para nós ensinar vai além do espaço físico. 2020 nunca será esquecido pela dor, mas também será lembrado pela grandeza humana, capaz de se reinventar, solidarizar e aprender. É agora, na história, que o aprendizado se torna matéria-prima para que o amor, o afeto e a compaixão se desenvolva além do conhecimento. Se a classe veio para o quarto e o quadro virou a tela, nossas escolas reconhecem a mais importante das lições. O conteúdo que fica é o que está no coração. Portanto, quando nossos professores constroem conhecimento com dedicação e excelência, isso sim é imbatível. Afinal, é o tempo que vai mostrar o que fizemos. O digital ficou mais real do que nunca. E do online nos tornamos on-life, porque a vida é o que mais importa. Vida de todos, especialmente daqueles que estão aprendendo a viver. Um dia as UTIs esvaziarão, os parques lotarão e os abraços serão revisitados. Despontará uma geração avançando sobre nossas pegadas, conquistando horizontes ainda mais extraordinários. Lá, o melhor de todos nós ecoará perpétuo, pelo ensino semeado hoje. Finalmente a felicidade será como tem que ser. Eterna. Educação adventista. Quem vai muito além do ensino sabe que tudo isso vai passar. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e agora é o momento de vermos o que a Bíblia fala a respeito da ressurreição. O que será que Jesus ensinou relacionado à ressurreição? O pastor Arilton Oliveira abrirá as Escrituras e juntos entenderemos a vontade de Deus e os ensinos de Jesus relacionados a esse tema. Se você quisesse saber como é a vida conjugal, terá que perguntar a alguém que já se casou. Se você quiser saber como é a emoção de ser pai ou mãe, precisa perguntar a alguém que já passou por essa experiência. Se você quiser saber como é a neve, terá que perguntar a alguém que já esteve em contato com ela. E se quiser saber o que acontece após a morte, precisa perguntar a alguém que já morreu e voltou a viver e tem todas as respostas. Jesus.
quase todos os discípulos de Cristo foram cruelmente assassinados, com exceção de Judas, que se enforcou, e João, que foi exilado na ilha de Patmos. Lá na ilha de Patmos, 65 anos depois da crucifixão, Jesus mais uma vez se apresenta para João. Desta vez, João cai por terra como morto e Jesus diz para ele: João, não temas, eu sou aquele que esteve morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus passou pela morte, mas ele vive. Diferente de outros líderes mundiais, a sepultura de Cristo está vazia. Cristo ressuscitou. Esta é a mais gloriosa verdade do cristianismo. A ressurreição é um termo que nós usamos para o retorno à vida. Cristo ensinou que todas as pessoas que morrerem, um dia elas ressuscitarão para receber sua recompensa. Diferente muitas vezes do que é ensinado, quando as pessoas morrem, elas não vão para lugar nenhum. A morte é um estado de inconsciência, é chamada na Bíblia de um sono. Jesus mesmo disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então a palavra de Deus ensina duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Quando se dará a primeira ressurreição? O apóstolo Paulo escreveu: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo é muito claro em enfatizar: a primeira ressurreição, ela só se dará na volta de Jesus. Ou seja, todos os mortos que estão salvos, eles não foram para lugar algum. Eles estão aguardando a volta de Jesus, quando então ressuscitarão para receberem sua recompensa. E o que acontecerá com os salvos que estiverem vivos? O apóstolo Paulo continua: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos que ressuscitaram, entre as nuvens dos céus, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, aqui está o que chamamos de glorificação. Os mortos salvos já ressuscitam glorificados. Os salvos vivos são transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Todos os defeitos físicos, mentais desaparecerão e os salvos terão o eterno vigor da juventude. E quando se dará a segunda ressurreição? O livro do Apocalipse, capítulo 20, é muito claro. A palavra de Deus nos diz: os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. A segunda ressurreição, ou a ressurreição do juízo ou condenação, que Jesus ensinou, ela só acontecerá 1000 anos depois da volta de Cristo. 1000 anos depois da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Quem nela ressuscitará? Todos os ímpios, de todas as eras. E nesse momento, salvos e perdidos receberão sua recompensa. Os salvos na volta de Cristo, a vida eterna, e os ímpios, 1000 anos depois, a condenação eterna. A segunda ressurreição, ou a ressurreição dos ímpios, ela acontece 1000 anos depois da volta de Cristo.
João escreveu no Apocalipse que ele viu a cidade santa descendo dos céus e pousando sobre essa terra. Quando chega à cidade santa, Satanás é solto. E por que ele é solto? Porque todos os ímpios ressuscitarão. E agora Satanás vai convencê-los de que eles têm poder de assaltar a esta cidade que desceu dos céus. O Apocalipse ensina que quando eles marcharem pela superfície da terra e sitiarem a cidade santa, antes que Deus mande fogo dos céus e destrua a todos, cada ator lembrará corretamente as cenas que desempenhou ao longo de sua vida. Entre os ímpios, ali está Herodes, aquele mesmo que mandou matar os inocentes em Belém, tentando destruir o nosso Salvador Jesus. Ali está Herodias, a mesma que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Ali está Pilatos, aquele homem fraco que deixou-se levar pela multidão, condenando o Filho de Deus à morte. Ali está Nero, aquele homem terrível que tinha prazer na tortura e morte dos cristãos, mas agora ele vê aqueles a quem ele perseguiu estão vivos e glorificando o nome de Deus. Cada um receberá a sua recompensa. E nesse momento, quando fica claro para eles o motivo da sua perdição, fogo desce dos céus e destrói a todos os ímpios. Esse mesmo fogo purificará essa terra, que será a eterna morada dos salvos. Talvez você tenha em seu coração a dor pela perda de alguém que você muito ama. Saiba que está se aproximando o dia da volta de Jesus. E quando Ele voltar, todas as sepulturas se abrirão, os salvos sairão para receberem a vida eterna e as famílias serão reunidas mais uma vez. Que o seu coração se encha de esperança nessa doutrina maravilhosa de que um dia a morte será vencida e as famílias serão refeitas. Se você tem esse sonho em seu coração, eu queria orar por você agora. Pai Santo, talvez nosso coração esteja triste porque alguém que nós amamos se foi. Certamente a presença de cada um deles faz falta. Mas obrigado pela promessa que nós temos de que um dia nós nos reencontraremos. Numa manhã gloriosa da volta de Jesus, quando os mortos ressuscitarão vitoriosos e a morte será vencida para sempre. Enche o nosso coração dessa esperança. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Amém. Você já entendeu que a morte não é o fim? Já entendeu que existe esperança para mim e para você? Jesus prometeu que de fato viria e veio. Ele prometeu que morreria pelos nossos pecados e morreu. Falou que ressuscitaria e ressuscitou. Ele também disse que vai voltar para buscar a mim e a você. Os mortos em Cristo, na ocasião, ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, seremos transformados. Que bendita esperança temos em Jesus. A morte não é o fim. Se apegue a Jesus, entrega a tua vida a Ele. Se você tem a vontade hoje de dizer sim para Jesus, que se entrega, que confia nele, mande uma mensagem para nós. 9217-389. Queremos ajudar você, queremos acompanhar você. Se for necessário, um agente de esperança irá até a sua casa para estudar a Bíblia com você, para orar com você, para te apoiar, para te incentivar. Que esse seja o desejo sincero do teu coração, porque Jesus está voltando muito em breve. Eu quero estar preparado e eu espero que você também tenha esse desejo. Dorme tranquila, sem perceber
já se cumprem e não quer ver que o noivo chega. Festa está pronta, óleo se acaba então e ela dorme. Mas à meia-noite surge o som de um clamor. Povo escolhido, povo que separei pra mim, pra restaurar a verdade e ser fiel até o fim. Vejo tuas obras. Desperta,